Olá, meu amigo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo este vídeo, para você que está assistindo a este devocional. Que Deus abençoe você, na onde você estiver nessa manhã, nessa tarde e nessa noite. Vamos para o nosso devocional, Meus Dias com Deus. O devocional de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 16 e do versículo 7, onde diz assim: O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus avalia o homem de forma completamente diferente do que julgamos ser o ideal. Fazemos juízo das pessoas de maneira errada, porque não vemos o que há no coração e não conhecemos as motivações mais profundas das pessoas. Como é bom saber que o olhar de Deus com relação às pessoas é diferente do nosso. Então, aqui no nosso devocional, Meus Dias com Deus, a palavra do Senhor está dizendo que Deus não vê o homem como o homem vê. As pessoas julgam as pessoas pelas as suas aparências, as pessoas julgam as pessoas pelo seu modo de viver, vê as pessoas com um olhar de julgamento. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor não olha o homem com essa maneira que o homem olha. Deus, ele vê o homem como um olhar de amor. A Bíblia diz que o Senhor Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele faz acepção de homens, porque Deus criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem. Por isso que Deus não vê o homem como o homem vê. Muitas das vezes o homem julga o homem pela aparência, pelo seu modo de ser, mas não conhece o que está dentro daquele coração. Somente Deus pode ver o que está dentro daquele coração, que está dentro daquela vida. Então a Bíblia diz que o Senhor não vê como o homem vê, diferentemente do modo em que a humanidade vê. Muitas das vezes nós julgamos uma pessoa porque nós somos de uma fé diferente e nós achamos que aquela pessoa não teme a Deus pelo seu modo de viver. Tem muitas pessoas que não bebem, que não fumam, que não praticam coisas erradas, e eles são pessoas que são temente a Deus, são pessoas que respeitam a Deus, são pessoas que respeitam a palavra do Senhor, são pessoas que respeitam o Evangelho, são pessoas que ensinam para os seus filhos a palavra de Deus. Ainda existe pessoas tradicionais, pessoas de cultura, pessoas de raízes, pessoas que ainda confiam em Deus. Então aqui a palavra do Senhor está dizendo: Deus avalia o homem de forma completamente diferente do que julgamos ser o ideal. Então Deus, ele não vai pelo pensamento do homem. Deus não vai pelo pensamento de uma pessoa que ele julga as pessoas. Não, Deus, ele não vai de acordo com o pensamento do homem. Deus, ele vai de acordo com a sua palavra, com o seu ideal. Deus, ele olha para o ser humano diferente do modo em que o ser humano olha para o ser humano. E nós também deveríamos fazer o mesmo. Nós deveríamos também não sermos pessoas julgadoras, mas sermos pessoas que levamos a fé para as pessoas e não julgar o ser humano. Tem pessoas que quando ele vai ler a palavra de Deus, que ele vai pregar o evangelho, então ele começa a atacar uma pessoa e dizer ainda: olha, Deus está falando isso, está falando aquilo. Não, mas olha o que a palavra de Deus ela diz. Fazemos juízo das pessoas de maneira errada, porque não vemos o que há no coração e não conhecemos as motivações mais profundas das pessoas. A gente não sabe o proceder daquela pessoa com Deus. A gente não sabe o proceder daquela pessoa com o nosso Senhor. Então, o julgamento, ele pertence somente para Deus e não para nós.
O Senhor mesmo, ele diz na sua palavra: eu não chamei vocês para ser juiz, mas eu chamei vocês para ser servo. Uma pessoa, para ele ser um juiz, ele precisa estudar uma causa. Ele não vai fazer um julgamento precoce de uma pessoa. Ele não vai fazer um julgamento sem antes ele saber quem é o certo e quem é o errado. E muitas das vezes, nós, por não conhecermos as leis, nós fazemos julgamentos precoces. Aí, muitas das vezes, a pessoa, ele quebra a cara com aquilo. Por quê? Porque ele está fazendo um julgamento de uma pessoa. E não é isso que Deus ele nos ensina na sua palavra. A palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 7, diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então o Senhor esquadrinha o coração do homem e vê se naquele coração existe uma fé. Vê se naquele coração existe uma fé que o Senhor possa trabalhar, para que o homem possa receber a semente da salvação da palavra. Ele primeiro precisa crer em Deus. Ele primeiro precisa acreditar que Deus, ele mandou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo para salvar a toda a humanidade. Então a palavra do Senhor continua a nos dizer: Deus ele olha para o coração. Deus ele não olha para a estatura do homem. Deus não olha se o homem é bonito, se o homem é feio, se o homem não tem. Deus ele não olha para isso. Deus ele olha para a sua imagem, a qual o Senhor criou. A Bíblia diz que Deus criou o homem à imagem de Deus e assim os fez, homem macho e mulher fêmea. Então o Senhor colocou dentro daquela pessoa o temor da palavra de Deus. Então nós não devemos julgar a vida dos nossos irmãos, de pessoas nenhuma. Nós não devemos fazer julgamento precoce, mas nós devemos levar a palavra da salvação, a palavra que liberta. Então aqui o Senhor está dizendo: como é bom saber que o olhar de Deus com relação às pessoas é diferente do nosso. Como é agradável saber que Deus, ele não pensa como nós pensamos. E como é triste saber também que Deus, ele se desagrada de atitudes que muitas pessoas fazem. Atitudes não corretas, atitudes incorretas. Pessoas que julgam a vida das pessoas alheia, pessoas que saem falando da vida das pessoas, pessoas que saem maldizendo uma pessoa porque não é da mesma fé, pessoas que julgam a roupa daquela pessoa, pessoas que julgam o modo daquela pessoa se vestir, pessoas que julgam o cabelo daquela pessoa, o modo que aquela pessoa está vivendo. Mas o Senhor, ele diz na sua palavra que ele olha para o coração. Ele olha para o coração do ser humano. E Deus, ele vê se naquele coração existe fé. Deus, ele olha para aquele coração e vê se naquele coração tem um espaço para a semente, tem um espaço para a palavra do Senhor. Então, o nosso devocional de hoje está nos dizendo que Deus, ele não faz acepção de pessoas, assim como muitas pessoas o fazem. Pessoas que estão no poder, que humilha as pessoas. Não é dessa forma. Deus, ele não se agrada disso. Deus, ele não compactua com essas atitudes. Mas o Senhor nos chamou para sermos puros como o nosso Deus. Jesus, ele morreu por todos, não fez acepção de pessoas. Então Deus não se agrada dessa forma. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo esse devocional. Diga de onde você está vendo esse devocional, compartilha, comenta e deixe seu comentário aqui. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo devocional.